Olá, meu nome é Paulo Vilaço, crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e esse é o segundo vídeo que nós estamos gravando sobre o Star Wars Episódio 7, Despertar da Força. Esse é com spoiler. Nós temos tem um outro vídeo aqui no canal também, que nós já gravamos, é só olhar no canal, que eu vou linkar aqui embaixo, que é uma discussão sem spoiler do filme, mas esse vídeo é com spoiler, ok? Pra estragar o filme. Não é pra estragar, pra gente poder discutir o filme. Não, pra estragar o filme pra quem não viu. Pra quem não assiste, exato. Esse vídeo. Ou volta depois de ver o filme. Eu não tenho palavras. Nós vamos chegar lá. A gente está pensando na mesma coisa, no mesmo momento. Né? Nós vamos chegar lá. Todo mundo tá. Mas assim, eu acho que a história desse novo filme é engraçado, porque esse Despertar da Força, para mim, ao mesmo tempo, ele é uma continuação, mas ao mesmo tempo ele é uma refilmagem, porque a história dele, inclusive estruturalmente falando, a estrutura mesmo do filme, me lembrou o tempo inteiro de Uma Nova Esperança. Desde o começo, aquela coisa do BB-8 foge, escapa com uma informação, o R2-D2 no primeiro escapa com informação, aí o Luke encontra o R2-D2 no deserto, ela encontra o R2-D2. A Rey encontra. Você tem uma figura do tutor. Não, até o Paul Dameron e o Finn caindo no planeta da Rey é igual o C3PO e o R2-D2 caindo em Tatooine. E andando no deserto. E andando etc. no deserto. Verdade. Então assim, encontrando a cidade. E aí tudo, ao longo do filme, os elementos vão se repetindo muito, assim, a presença do tutor, o momento que eles vão num bar, num restaurante, bar pesada. Essa parte, eu até esperava aquela música da cantina. E ele faz uma referência quando mostra a bandinha tocando, ele faz uma referência, tipo assim, olha aqui, mas eu não vou fazer igual o George Lucas fez quando ele fez na versão especial, de botar todo mundo cantando aquela, né, na nova versão. E aí até, obviamente, o momento que nós vamos discutir depois, que é o momento da perda e que é testemunhada por alguém, enfim. Mas falando primeiro vamos começar do começo, assim, do ponto de vista de personagem. O que você achou do vilão, do Kylo Ren? O Kylo Ren, eu espero dele uma coisa meio, tipo assim, um conflito maior do que teve com o Darth Vader. O Darth Vader ele era mais decidido, ele tava mais no lado negro da força. Dá pra ver nesse filme que ele tá entrando. Mas eu gosto disso. Não, é uma coisa boa, dá pra explorar muita coisa dentro disso. Inclusive do ponto de vista dramático, eu acho muito legal, assim, porque você vê que ele quer chegar a um ponto, ele quer se entregar ao lado negro da força. De certa maneira, mostra um certo medo. E é o processo inverso do Anakin, porque o Anakin queria se entregar, era tentado pelo lado negro da força, ele é tentado pelo lado da luz. E isso é bacana porque isso cria um embate entre ele, que é um embate dramático legal. E eu acho que a revelação, de novo, já falei com spoiler, que é o fato dele ser filho do Han Solo e da Leia, cria, assim como cria o Anakin, o conflito com o pai, aqui o Anakin, o Luke, o conflito com o pai na primeira trilogia, aqui você tem um conflito. Só que pai e filho. O pai tá no lugar do filho, né, que é tentando trazer de volta, e o filho se entregando pro lado negro. E a relação dos personagens é muito bacana, assim. A maneira como a gente percebe, embora isso, parece ser filmagem, assim, parece que, por exemplo, Han Solo volta a ser um contrabandista, a Leia volta a ser uma rebelde, quer dizer, tudo aquilo que a gente viu no final do episódio 6... Parece que não teve muito significado, né? Se anulou. E isso é uma coisa, talvez, que me incomode um pouco, assim. Eu acho que eles vão revelar nos episódios 8 e 9, assim. O que aconteceu entre o final do 6 e o início do 7? De onde vem a tal primeira ordem? De onde vem aquele vilão? Eles têm que revelar isso em algum momento. Porque, realmente, assim, é como se ele tivesse apertado o botão de reset. Principalmente no universo expandido. Porque o universo expandido, eles tinham coisas que era Mas o universo expandido não entra Entra. Tinha histórias que elas eram consideradas oficiais do universo. Canônicas. Só que com os novos filmes elas foram canceladas. Elas eram legend. Mas aí pra mim, o que me reconhece? Não me interessa. Assim, o que me interessa são os filmes. O universo expandido, realmente, assim, eu acho que o filme tem que, ele tem que se sustentar. Mas pelo que eu vi, ele tem uma certa inspiração, principalmente no Kylo Ren sendo filho do Han Solo. Ele tem uma coisa com filhos no universo expandido, mas de qualquer forma, eu acho que ele conseguiu se separar daquilo bem. Tipo assim, não deixar, não se inspirar muito a partir de levar comparação com o universo expandido. Mas esse negócio que você estava falando sobre parecer uma refilmagem, isso é meio conhecido dentro do universo do Star Wars, essas rimas. Elas são
Não, mas nós discutimos no outro vídeo, ele tem rima, mas a questão não é só rima. Ele tem, por exemplo, eu tenho um mau pressentimento com relação a isso, eles visitarem um restaurante, tem rima é uma coisa. Mas a questão é que eles realmente pegam ali, até a batalha final, eles têm que destruir algo que é similar à Estrela da Morte, e aí tem que atingir um ponto específico, da mesma forma que o Luke tinha que acertar aquela entradinha lá na Estrela da Morte, eles têm que acertar um ponto específico. Até isso, entende? Assim, não é inclusive, só eu não sei se você lembra que o Luke, quando ele estava tentando acertar, ele estava entrando por uma parte mais técnica até o momento que ele vai pra força. Uhum. A Rey faz a mesma coisa na batalha. Sim. É verdade. Então, quer dizer, aí eu já não sei até que ponto é rima, ou já passa a ser uma, tipo, não, estamos fazendo de novo. O que não me incomodou, porque funcionou. Não, ele funciona assim, ele funciona como, ele ao mesmo tempo, ele funciona como continuação, sem... Funciona, assim, o que eu não acho é que seja, por exemplo, eu não acho que ele seja original. Entende? Assim, eu não senti vendo esse filme, que filme original. Mas pra falar bem da verdade, tá bom, quer dizer, você é mais novo, então você ainda... Quando você vai pegar, por exemplo, você estuda arquétipos, você percebe que o George Lucas, ele se inspirou muito, não só em tipos específicos de personagens, quando eu falo de arquétipo, eu estou falando de tipos específicos de personagens que têm as suas jornadas particulares, mas ele se inspirou muito até em seriais de ficção científica da década de 40 e 50, não pode dizer que Star Wars era necessariamente original. Né? Ele reempacotou os elementos clássicos numa embalagem interessante nova. E eu acho que esse faz isso. Eu acho que ele volta bem com Star Wars. E aí a gente tem que discutir. Né? Tem um momento, de novo, spoiler, um momento grande, que é um momento que pra mim me pegou de jeito. Muito. E eu vi que te pegou também. Muito. E eu falei no outro vídeo, agora nem sei se foi nesse ou no outro vídeo, mas o Luke é bem mais frio do que eu. Ele não costuma ficar emocionado, eu fico emocionado em tudo, e ele ficou emocionado. Derramou uma lagriminha que eu acho que derramou. Tava escuro, eu não via, mas eu acho que é a morte do Han Solo. Eu tenho que falar que eu esperava. Porque eu tinha notado uma coisa que, como eu sabia que no universo Star Wars tinha muito rimo, principalmente em questão de personagem, entre o Obi-Wan, por exemplo, o Qui-Gon Jinn, o Obi-Wan, e dava pra ver que o Han Solo, ele tinha... Tava cumprindo esse papel. Ele tava cumprindo. Então eu esperava que ele servia assim como meio que um incentivo pra tornar o lado negro da força mais mal ainda. Igual o Han Solo não pode fazer nada pior que igual o Obi-Wan, o Qui-Gon Jinn não teve, porque... Mas o Obi-Wan teve muito disso e eu acho que ele representou muito bem isso. Se você notar bem, tem até um momento em que nesse filme que o Chewbacca, quando eles vão sair na neve um pouquinho, o Chewbacca ele pega tipo um capuz e entrega pro Han Solo, quase que é como aquele que o Obi-Wan veste quando ele tá morto. Agora é uma cena que funciona muito bem, né? Assim, mesmo que a gente saiba, que antecipe, etc. Porque eu te confesso que eu antecipei um pouquinho. Não, o Han Solo provavelmente não vai chegar ao final. Mas mesmo assim ela funciona porque dramaticamente o confronto dele, e sinceramente eu acho que funciona não só o Han Solo, mas pra mim o que me tornou a cena também mais forte pra mim foi a reação do próprio Kylo Ren. Você via claramente assim, primeiro que ele estava divididíssimo em relação ao que fazer. Principalmente com aquele efeito da luz. Que literalmente dividia o rosto dele de um lado vermelho. E isso vem do quê? Goodfellas. Não digo que vem do Goodfellas, né, dos Bons Companheiros, mas que o Scorsese ele usa muito vermelho. Ele faz isso realmente, o jogo do vermelho, ele dividido, e aí quando ele realmente toma uma decisão, o vermelho fica mais forte. É um jogo de luz muito bem observado, o jovem Padawan. Mas não, usei errado, Padawan? Não, você é o Padawan. Mas assim, o fato de que ele mata o Han Solo, pra ele mesmo não ter volta mais. Porque ele é tentado pela luz, e ele sabe que ao matar o pai, acabou, não tem mais retorno. E ele nota que, tipo assim, aí ele tirou toda a conexão que ele tinha com o Ben. Toda a chance que ele tinha. É uma cena muito boa, tanto quanto o Adam Driver, que faz o Kylo Ren, né? Adam Driver, o ator? Acho que é, né? O nome do ator. E o Harrison Ford também, o gesto final dele, é um momento muito impactante. E até a reação meio de choque dele. É um momento que poderia, por exemplo, se você pega, por exemplo, quando a morte do Kirk no Jornal das Estrelas 5, que acho que é o 5, 6. Nunca assisti. Spoiler alert. Poxa! Enfim, o filme já tem muitos anos, já venceu, prescreveu o spoiler. Mas é uma morte pro personagem, para daquele status, você fala assim, não é possível que eles vão matar esse cara assim.
E o Han Solo não, o Han Solo é uma morte, entre aspas, merecida. A gente, merecida no sentido assim, dramaticamente. Aquela morte foi bem construída, ela tem ela não foi desnecessária. E, Ela fez sentido dentro. E não parece que é só uma jogadinha pra provocar choque, né? Ela mostra que ela tem uma importância mesmo. E eu gosto, a gente não está discutindo, mas eu vou falar isso na crítica, eu vou escrever crítica, que são os personagens centrais novos, que é a Rey e o Finn. E até o Paul mesmo, o Paul Dameron. São personagens muito bons. São personagens complexos, dimensionais, que eu gosto muito. Gosto muito do fato de pertencer a minorias, dele ser negro, dela ser mulher e do Paul ser latino. Eu acho que é muito bacana um filme do status de Star Wars, fugir do vamos de novo ser um herói branco e blá blá blá, homem branco. Eu gosto, além de tudo, tem esse elemento que eu gosto muito. Mas ao mesmo tempo também, o fato dele ser negro, dela ser mulher e do outro ser latino, não é algo assim, vejam, ele é negro, ele é mulher, ele é latino. Não é, isso, é uma né? coisa que aparece naturalmente. Tipo, não faz diferença. Não faz diferença, tipo assim. Claro, por que não poderia ser? Porque é. Né? E outra coisa que você tá falando dessas coisas da rima, o Paul Dameron sendo capturado pela... como a Leia foi torturada por informações. Enfim, nós gravamos o outro vídeo sem spoiler, ele deu 4 estrelas, talvez 5, for na dúvida, eu dei 5 estrelas, mas o filme realmente me encantou muito. Valeu a pena esperar? Valeu. Agora falta só 2 anos pro próximo. Não, ano que vem tem o Rogue One, mas não é da trilogia. Então é isso. Eu vou escrever sobre o filme. Um grande abraço. Bons filmes.